o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Bom, meus amigos, meus irmãos, eu sou Saruí Franco de Moraes. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita. Nosso querido companheiro César também está com suas atribuições bastante sobrecarregadas, né? Então ele não está podendo vir até nós, mas estamos aqui com o companheiro Geraldo Cardoso, que também já é conhecido dos nossos ouvintes através do seu Internet do Bem. Então o Geraldo está aqui hoje colaborando de uma forma bastante fraterna para que o nosso programa tenha a continuidade de sempre. E o Geraldo para cumprimentar os nossos amigos. Meus amigos, é um prazer estar novamente alguns minutos mais com vocês. E temos também a agendinha, né, do meu querido Joel Vaz, que está aqui hoje também, continua como sempre, né, como todos os programas, para a sua saudação aos nossos amigos. Que essa harmonia, esta paz que nos envolve agora, possa envolver a todos os nossos ouvintes, levando luz, amor aos seus lares. Muito bem, meus amigos. O Cultura Espírita é um programa que vem com a chancela do ICEB, que é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Está lá na rua Ibituruna, 53, no Maracanã, nas instalações do Abrigo Teresa de Jesus, né? Muito bem colocado lá, com os nossos amigos queridos de lá, como sempre, cedendo, né, as suas instalações com muito carinho, né? E o ICEB, então, continua com sua missão de levar até os nossos amigos a sua melhor tradução da pesquisa, né, e da conduta espírita. Vocês sabem que o ICEB não é um centro espírita, é um centro de irradiação cultural do espiritismo, né? E lá então nós temos aos sábados, das 9 às 11 horas da manhã, um curso sobre mediunidade, que é dado pelo Silvio Cruz Portugal, um querido amigo que conhece profundamente a doutrina espírita. E depois das 11 horas às 13 horas, o mesmo Silvio Portugal ele nos oferece um curso sobre doutrina espírita. Então todo aquele que está se iniciando, tem interesses em aprofundar o seu conhecimento na doutrina espírita, aí está uma excelente oportunidade, gratuitamente, graciosamente o ICEB abre as suas portas com esse objetivo. Ainda também no sábado nós temos os cursos de Esperanto, Básico 1 e Básico 2. Esses cursos são oferecidos das 10h30 às 12 horas, que é o Básico 2, e depois das 13h30 às 14h45, que é o Básico 1. Esses cursos são oferecidos pelo nosso querido samiriano Altamiro Rocha, bastante conhecido no meio esperantista e que, sem dúvida nenhuma, empresta a sua cultura, o seu conhecimento para o brilho desses cursos, né? Nos primeiros e terceiros sábados de cada mês, das 13h30 às 14h45, nós temos um curso sobre o pensamento de Joana de Ângeles. Esse curso ele tem a coordenação do professor Jorge Andréa dos Santos, né? E são convidados a doutora Luzia Matias e o doutor José Henrique Rubim, ambos médicos, espíritas, pesquisadores e que sem dúvida emprestam, sob a coordenação de Jorge Andréa, uma excelente visão do pensamento de Joana de Ângeles. No segundo sábado de cada mês, das 13h30 às 14h45, nós temos um estudo da obra de André Luiz, e atualmente está sendo feita uma análise nos domínios da mediunidade. Isso é feito pelo professor Luiz Eduardo Brandão, que empresta o brilho da sua inteligência para a interpretação da obra de André Luiz. Aos quartos sábados de cada mês, da 1h30 às 14h45, a doutora Maria Amélia Braguiroli Serrano, que é a vice-presidente do ICEB, está também fazendo um trabalho sobre a obra de André Luiz, que é o livro Libertação.
é um estudo muito interessante. Então, como vocês podem ver, existem atividades fixas todos os sábados no ICEB que são voltadas exatamente para poder ajudar, orientar, esclarecer, trazer novas luzes e um dimensionamento, eu chamaria de acadêmico, né, para os valores doutrinários que o Espiritismo oferece. Nesse mês de setembro, meus amigos, agora no próximo sábado, dia 21, dentro do tema Ciência Espírita, a essência da vida, né, nós vamos ter uma apresentação, uma exposição do professor Rafael Melcert. Eu recomendo a todos que não deixem de comparecer ao auditório do ICEB, lá na rua Ibituluna 53, porque esse estudo é muito interessante. Vocês vejam bem a essência da vida, quanto conteúdo não há de ser expresso pelo professor Rafael Melcert. Então, dentro de todo esse envolvimento, né, de todas essas perspectivas de trabalho do ICEB, nós contamos com a presença de todos e sabendo que são bem-vindos, sem esquecer o fato de que a TV ICEB também está no ar. Existe lá já um acervo de todas as palestras que são proferidas, né, todas as aulas que são dadas, e o trabalho da Regina Mercadante, do marido dela, é excepcional. São voluntários queridos do ICEB e eles estão fazendo um trabalho de primeira linha em termos de vídeo, em termos de conseguir montar aqueles arquivos, editar aquilo tudo e tornar bem mais palatável, né, as explicações que são dadas dentro de uma lógica e de uma sequência. Joel, quais são as novidades aí? Muitas, muitas. O nosso querido produtor do programa, o professor Assaruí, e o César Reis chamam de agendinha, e é uma agendinha, porque o movimento espírita é tão rico, é tão intenso, que se a gente fosse falar de todas as atividades espalhadas por esse imenso país, nós demoraríamos 1 hora diariamente e não daríamos a cobertura a tudo, Geraldo. É isso mesmo. Mas então, fica uma agendinha, só para pontuar o que está acontecendo, né, nesse crescimento da doutrina como uma expansão luminosa que invade os corações e apacenta as nossas angústias. E, por falar nisso, hoje à noite, no Teatro Vanucci, às 7h30 da noite, o professor Gilberto Pérez Cardoso vai nos falar sobre curiosidades sobre a mediunidade. Não percam. Estarei lá esperando a todos os meus amigos para aprender mais um pouquinho sobre a mediunidade, que é uma das vigas da doutrina dos espíritos, embora não seja propriedade da doutrina. Ela foi codificada por Kardec. Começa já por Santa Catarina a mobilização para a comemoração do centenário de nosso querido José Herculano Pires. Fatalmente, as coisas acontecerão no Brasil inteiro, mas fiquem atentos. A história deste homem é um patrimônio do conhecimento doutrinário. É uma dedicação de uma doação tão intensa ao amor ao próximo, às questões da doutrina dos espíritos, à vida de Jesus que comove a todos nós. Tem uma pessoa que eu quero chamar a atenção especial. Ela é Luciene Faleiros. Ela é uma advogada e é uma batalhadora pelas questões do cuidado com os animais. E ela faz palestras tão consistentes, tão belas, e brevemente ela estará aqui no Rio de Janeiro fazendo um ciclo inteiro. Ela é de onde, João? Ela é de São Paulo. É de São Paulo. E tem um trabalho muito intenso nessa questão curiosa, que é, por exemplo, os animais têm alma. Interessante. É muito interessante. Eles reencarnam, Assaruí. Como é que é isso? Ela tem uma abordagem deliciosa nesse sentido, porque dá um certo entendimento na relação que a gente tem com os animais domésticos. Esse carinho que a gente se toma, às vezes até aparentemente exagerado, parece filho de verdade. Então, ela é fantástica. E esse assunto é muito delicado, Joel,
Porque se ele não for abordado com essa inteligência com que você está colocando, pode cair numa coisa que fica esquisito dos outros entenderem. Então tem que ser uma abordagem muito inteligente, né? Muito apropriada para isso. É verdade. E eu quero falar da beleza do sucesso do livro, da nova edição do livro Mergulhando no Mar de Amor. Eu estive na Travessa e tem lá gente, olha que coisa curiosa, eu nunca vi essa coisa de pegar livro espírita e indicar para o outro, ali do lado, você já leu isso aqui e tal? E eu vi, o Mergulhando no Mar de Amor, para quem não sabe, é a história de Fabiano de Cristo. Maravilhosa história. Né? Maravilhosa. O Geraldo acompanhou bem um trabalho que nós fizemos gravando desde lá de Soengas, onde ele nasceu, até aqui, onde os restos mortais dele estão aqui no Mosteiro de Santo Antônio. E é uma saga. É uma coisa maravilhosa. O livro foi escrito pelo professor César Reis e vale a pena buscar o conhecimento dessa história fantástica deste missionário do Cristo que abandona todas as coisas materiais depois de ter vivenciado uma saga inteira. Como é uma agendinha, ficou por aqui. Mas fiquem atentos ao movimento espírita. Em cada canto, só no Rio de Janeiro, tem mais de 1000 casas espíritas. No próximo programa eu falo um pouquinho mais da minha agendinha. Tá ótimo, Joel. Muito obrigado. Então, meus amigos, vamos para o nosso intervalo e, na sequência, estaremos aqui com Cultura Espírita Responde. Até já. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos na continuidade do nosso Cultura Espírita. Como sempre, com um oferecimento, patrocínio, o apoio do Instituto de Cultura Espírita do Brasil pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro. E como sempre, nós estamos aqui no Toninho Barbosa, né, que com a sua dedicação, o seu entusiasmo, a sua curiosidade pelas coisas do espiritismo, pelas coisas da alma e do coração, empresta, né, o seu equipamento, empresta o seu trabalho, o seu estúdio para nos ajudar, para modular a nossa voz, como diz o César Reis, né, e para tornar o nosso programa viável e interessante. Bom, meus amigos, hoje nós temos perguntas que foram enviadas pela nossa ouvinte Nélia Gonçalves, do Leblon, no Rio de Janeiro. O que ela está perguntando, Geraldo? Ela pergunta: o que acontece com o espírito da pessoa que entra em coma? Esse pessoal faz umas perguntas interessantíssimas, né? Aí é como também o César diz assim, o problema é do produtor. O problema é do produtor, né? Mas eu fico muito contente que apareçam essas perguntas realmente, porque todas elas são elucidativas. O objetivo do nosso programa e desse bloco é exatamente essa, né? Olha, Nélia, o estado de coma, ele é caracterizado por uma grave alteração cerebral com comprometimento das funções neurológicas normais e abolição dos reflexos superficiais ou profundos, levando a uma interrupção temporária ou definitiva da capacidade do indivíduo de se comunicar com o meio exterior. Muito bem, me vieram as palavras
dentro de uma explicação técnica, né, do que seria isso, mas na verdade o estado de coma é pura e simplesmente um estado de torpor em que cessa o processo de comunicação com o meio externo. O indivíduo fica ali caído numa cama, num hospital, enfim, em algum lugar onde as funções metabólicas dele ficam reduzidas e ele deixa de se expressar. É por isso que muita gente, quando ouve falar em estado de coma, já pensa que a pessoa está no processo já de desencarnando, porque o coma é realmente uma indução muito triste. Agora, acontece o seguinte: se for um espírito desenvolvido, ele poderá desprender-se do corpo por alguns momentos e mesmo entrever e compreender o que se passa com ele. Mas se for um indivíduo atrelado ao lado material da vida, sem nenhuma noção da dimensão espiritual e de sua condição de espírito imortal, então ele sofrerá todas as fases do processo, permanecendo preso no corpo físico. Em alguns casos, o espírito ele fica também em estado de torpor, experimentando as mesmas sensações do coma, né? Então, basicamente, no processo que o indivíduo tem, quando ele entra nesse chamado estado de coma, né, é um processo em que o espírito está desperto, ele está ali presente, ele está consciente, devido a uma série de ligações interrompidas entre o espírito e o corpo, então fica parecendo que ele está inerte, ele não está sabendo o que está acontecendo, ele não está ouvindo, ele não está participando, mas a gente sabe pelos relatos, pela literatura médica, né, e mesmo através dos informes dos espíritos amigos, que o espírito continua ali, ele está presente, né? Essa é uma informação importante para pessoas que têm entes queridos nessa situação, porque sem conhecer esse aspecto, as pessoas às vezes têm certos diálogos que prejudicam a recuperação. São prejudiciais. Nós temos que ter muito cuidado no que falar diante do leito de um irmão que esteja em coma. Até se o médico disser, não, ele não está sabendo de nada, ele não está vendo nada, é bom ter cuidado para não falar coisas que venham a piorar o estado de ânimo daquele espírito, né? Mas aí, Geraldo, ela continua fazendo perguntas mais. Sim. Né? Qual a opinião da doutrina de Kardec sobre a hipnose e a terapia de vidas passadas? Ainda bem que a Nélia escreve pouco pra gente, né? Olha, Nélia, no capítulo 5, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec assim nos instrui: se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves e, em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente ou então exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, a recordação de vidas passadas traria perturbações inevitáveis às relações sociais, que eu estou chamando de relações sociais e perturbações inevitáveis. Você suponha, por exemplo, dois espíritos que ao longo do tempo foram trabalhando um processo de um resgate entre eles e chegaram a um ponto, uma reencarnação, em que eles já podem se aproximar e já podem então resgatar débitos bastante pesados de um passado. Eles não estão lembrando disso. Eles apenas percebem, através de um processo intuitivo, que tem alguma coisa ali entre eles, um tem que reagir ao outro, então tem que fazer, eles entendem que tem que fazer um trabalho de aproximação entre si. Agora, e se de repente eles começam a lembrar o que um foi para o outro? Aí a possibilidade daquele trabalho quase que secular de várias reencarnações no sentido de se ajustarem, ele se perde, corre o risco de se perder. Sabe por quê? Porque nós somos humanos, nós somos seres humanos, né? Nós não somos perfeitos e a perfeição nem perto de nós está. Então nós temos a sensação de regredir, mas ele me fez mal. Como é que eu vou entender esse camarada se ele me fez mal?
Né? Então, quando eu digo relações sociais, perturbações das relações sociais, eu estou falando exatamente disso. Na verdade, o esquecimento do passado é uma bênção. Fica fácil entender isso e levarmos em consideração o estágio evolutivo da maioria dos espíritos desse planeta. A Terra, sendo um local onde ainda predomina o mal, o passado dos que nela habitam não deve ser nada agradável, pois estamos bem mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada em termos de evolução espiritual. Portanto, a lembrança de suas experiências ruins certamente trará muito mais prejuízo para o espírito do que lucro. Veja bem, além do mais, muitas dessas chamadas regressões, elas estão envoltas em muita fantasia, não havendo a certeza absoluta de que a pessoa fez realmente ou não uma regressão. As terapias baseadas em regressão a vidas passadas nada tem a ver com a doutrina espírita, embora seja divulgada com muita ênfase nos congressos e encontros espíritas. É bom lembrar que não se deve permitir que seja praticada dentro das casas espíritas. Olha, também não fechamos completamente as portas, não, mas nós entendemos que se houver assistência de um psicólogo, de um psiquiatra, e o trabalho for cercado de todos os cuidados, eventualmente, em determinadas circunstâncias, a pessoa pode até ser beneficiada porque ela passa a entender determinadas circunstâncias que ela não tinha condição de entender antes, então ela tem uma resposta do porquê de certas dificuldades de convivência. Mas isso são situações muito especiais, não são todos, aliás, a maioria não está preparada para isso. É mais ou menos isso que eu poderia comentar com você, o meu ouvinte, a respeito dessa questão da regressão. Quanto à hipnose, é pura e simplesmente um processo de envolvimento dos centros nervosos e não passa disso, né? E mais uma perguntinha. Qual a diferença entre prova e expiação? Olha, minha amiga, eu vou lhe dar uma explicação bem rápida sobre isso que você vai entender. A expiação, como o próprio nome diz, é um cumprimento de pena, é um resgate de débitos passados. Ela está ligada geralmente a existências anteriores. As provas, elas são situações em que o espírito será testado em sua capacidade de suportar as dificuldades. Se saísse bem, estará apto a subir mais um degrau na escalada rumo à perfeição. É como numa escola. O aluno assiste às aulas para ser testado com as provas em determinado tempo e saber se aprendeu mesmo as lições. Caso comporte-se inadequadamente, ele será punido com a reprovação, sofrendo as consequências de seus atos. Isso é a expiação. Quanto mais evoluído for o espírito, menos expiação ele passa. Então a questão se resume no seguinte: todos nós cometemos os nossos erros. Todos nós temos as nossas faltas que, através da lei de causa e efeito, nós vamos ter que repará-las. Isso é inevitável. Temos que passar por isso. Então, quando nós atingimos uma determinada maturidade espiritual que permita que nós entendamos a necessidade de passarmos por aquelas dificuldades para resgatarmos os nossos débitos, então nessa hora nós estamos passando por um processo de expiação. Expiação é um processo de aprendizado, é um processo educacional. Uma vez que tenhamos então expiado as nossas faltas, entendido e por elas passado, resignadamente aceitando, então chegado à etapa da lei de causa e efeito, diz assim: muito bem, agora vamos ver se você realmente entendeu o que se passou com você. Então vamos às provas. É o exame de fim de ano. Né? Então a expiação é a passagem pelo processo de resgate. E a prova é a passagem pelo processo de entendimento daquilo que passou.
Então é uma depuração, a expiação e a prova são realmente as etapas, os processos pelos quais todo espírito tem que passar para poder chegar a uma nova etapa da evolução. Né? Perfeito. Bom, meus amigos, então chegamos aqui no final do nosso módulo. Na sequência nós vamos ter o Geraldo, né, vai continuar conversando com vocês a respeito da internet do bem, sem dúvida nenhuma, sempre com um PPS, né, slides e tudo mais que são do domínio da internet e que sempre contém uma mensagem edificante. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem, peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Meus amigos, é sempre bom ouvir, ver ou sentir a beleza à nossa volta. Observar o voo suave de uma borboleta, o canto de um pássaro, sentir o perfume de uma rosa, a beleza de uma melodia ou de um poema perfeito. E por falar em coisas bonitas, a mensagem de hoje nos indica o caminho para buscar a felicidade, desfazendo-nos dos sentimentos menos puros que se transformam em verdadeiros entulhos para o nosso coração. Oferecemos essa mensagem aos nossos ouvintes na esperança de que ela seja recebida como um brinde, um alento para a alma. De autoria desconhecida, a mensagem nos diz: se é verdade que a cada dia basta o seu mal, a sua carga, por que então teimamos em carregar para o dia seguinte nossas mágoas e dores? E o que dizer dos que carregam essas mágoas para a semana seguinte, o mês seguinte, por anos afora e até para outras vidas? Guardamos esses sentimentos nocivos do mesmo modo como nos apegamos a essas coisinhas que guardamos nas nossas gavetas, sabendo-as inúteis, mas sem coragem para jogá-las fora. Vivemos com o lixo da existência, quando tudo seria mais claro e límpido se mantivéssemos o coração renovado. As marcas e cicatrizes só devem ser guardadas para nos lembrar da vida que tivemos, do que fomos, do que fizemos e dos erros que devemos evitar. Não inventaram ainda uma cirurgia plástica para a alma, em que seriam tiradas todas as nossas vivências, mas nos deixaria como novos. Ainda bem. Não devemos nos esquecer do nosso passado, de onde viemos, o que fizemos e os caminhos que percorremos. Não devemos nos esquecer de nossas vitórias, nossas quedas e nossas lutas. Menos ainda das pessoas que encontramos, nossos benfeitores anônimos, essas pessoas que direcionaram nossas vidas, muitas vezes sem o saberem. O que não podemos é carregar dia a dia com teimosia o ódio, o rancor, as mágoas, o sentimento de derrota e o ressentimento. Acreditemos ou não, perdoar a quem nos fere dói mais no agressor do que o ódio que podemos sentir dele durante toda uma vida. As mágoas envelhecidas transparecem no nosso rosto, assim como nos nossos atos, e modam nossa existência. Precisamos, com muita coragem e ousadia, abrir a gaveta do nosso coração e dizer: eu não preciso mais disso. Isso aqui não me traz nenhum benefício. E quando só ficarem as lembranças das alegrias,
do bem que nos fizeram, das rosas secas mais carregadas de amor, mais espaço haverá para novas experiências, novos encontros. Seremos mais leves, mais fáceis de ser carregados, mesmo por aqueles que já nos amam. Não é a expressão do rosto que mostra o que existe no coração? De coração aberto e limpo, nos tornamos mais bonitos e atraentes e as coisas boas começam a acontecer. Luz atrai luz. Beleza atrai beleza. Harmonia gera harmonia. Tente a experiência. Sua vida é única e você é único. Sua vida merece que a cada dia você dê uma chance para que ela seja plena de felicidade e alegria. Meus amigos, meditemos sobre essas palavras. Agradecendo a sua generosa audiência, despedimos-nos com votos de muita paz. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou